Por que será que mesmo alguém nos machucando tanto, a gente ainda deseja essa pessoa? Porque esse alguém, ele só te feriu, só te machucou, só te confundiu. Por que ela ainda tem esse poder absurdo sobre a gente? Aqui, eu nunca vou, mas jamais, eu vou romantizar. Eu muito menos vou inventar uma desculpa ou criar aqui um roteiro bonito, uma narrativa ensaiada. Meu objetivo principal é fazer com que você consiga o que eu consegui, encarar a verdade do jeito que ela realmente é. A gente já viu no vídeo anterior, já teve a comprovação que esse desejo que a gente tem não é por amor, e sim é um desejo, assim, um desejo forte, mais forte que a gente, que existe um vínculo emocional desorganizado e que você não sabe finalizar. E isso tem um começo, sim. Ele se explica porque lá no começo do relacionamento é dado muita intensidade, né? Coloca lá em cima e depois tira tudo isso. Então é como viciar a gente num pico emocional e depois sumir com esse pico. E isso cria essa dependência. Então não é uma escolha, é uma técnica emocional, é um vício afetivo. Essa pessoa, ela não tem nada de especial, não tem nada de extraordinário que você não possa encontrar em outra pessoa. O extraordinário foi o impacto emocional que aconteceu dentro de você, que a pessoa conseguiu fazer lá no começo. E é exatamente por isso que acaba confundindo a sua cabeça. Saudade com abstinência, amor com necessidade, presença com alívio. Então, quando esse alguém desaparece, você sente como se faltasse um ar, sei lá, falta essa pessoa, falta o efeito emocional que ela causou em você. Tá entendendo? E aí é por isso que você tem essas voltas, é por isso que você aceita migalhas, é por isso que você se humilha tanto, mesmo em silêncio. Não é porque essa pessoa é grande demais, porque você tá pequena demais para si mesma. Fica tranquila que não é nenhum pecado. Não é feio admitir isso. É, na verdade, muito honesto. É por isso que você está procurando isso aqui que eu tô falando. Não é para ouvir conselhinho bonitinho, clichê, coach, pessoas especializadas em relacionamento de casais. Mas sim para enxergar a verdade pura e crua que ninguém teve coragem de te mostrar. Então vamos lá. O desejo que você sente não é por essa pessoa. É pela sensação de ser vista, de ser escolhida, de ser desejada. E como essa pessoa entregou isso tudo para você lá no início, como eu havia falado, a sua mente registrou, sabe? Como se fosse uma prova de amor. Mas não era amor. Lá no começo era sedução, charme, um jogo para te emocionar. Alguém sabia exatamente o que você precisava ouvir. E é ruim. Como é ruim, eu sei disso. Como é ruim admitir essa parte de que você não deseja exatamente essa pessoa. Você deseja a versão falsa dela, aquela versão que só existia no início, nos primeiros meses, quando você acreditava que tudo aquilo era verdadeiro. A pessoa que te feriu hoje, ela não tem absolutamente nada a ver com essa pessoa que te encantou lá no começo. E você está presa ao passado, não ao presente. Quando você deseja alguém, amiga, que só te machuca, existe sempre o mesmo padrão. Preste atenção. Você começa a justificar tudo. Ah, talvez essa pessoa esteja confusa, exigindo demais. Vai ser só uma fase, vai passar. Então, esse talvez, é esse talvez que destrói a gente aos poucos. Porque quando você procura justificativas, você não enxerga aquilo que está na frente do teu nariz. Essa pessoa não entrega nada além de uma dor dentro de você. E olha, quem te machuca não vai perder o sono, não. Não vai ficar remoendo essa história, não vai ficar pensando no que foi que fez com você. Quem te machuca, segue a vida, normalmente. Enquanto que você fica aí se perguntando o que é que você poderia fazer para ser melhor. É sempre assim. Quem fere, segue. Quem sente, fica
quebrada, tendo que entender o porquê de tudo, sem ter uma resposta. E você se colocou nesse vínculo acima de você, porque você colocou essa pessoa num lugar que ela nunca mereceu estar, porque você aceitou migalhas e chamou isso de amor, porque você se acostumou a sentir pouco, você começou a achar que o mínimo era muito. O desejo ele só é forte assim quando você está desconectada de você, quando você perdeu partes suas tentando segurar alguém, quando você deixou suas necessidades por último, quando você afastou as suas próprias vontades para manter essa pessoa por perto. E essa é a verdade, você não deseja essa pessoa. Você deseja a versão de você mesma que existia antes de tudo isso. E tem só mais um detalhe que você precisa entender agora. Quando alguém te machuca várias vezes e você continua desejando essa pessoa, definitivamente não é amor. É um trauma emocional. É muito ruim isso, mas eu preciso te dizer. Você chega ao ponto de achar que só essa pessoa consegue te dar o que você precisa sentir. E isso te prende de um jeito tão forte que parece amor. Mas eu garanto pra você, por experiência própria, é longe de ser amor. Quando você quer muito alguém, essa pessoa em especial, você não quer ela. Você deseja, você quer a história que você queria ter vivido com essa pessoa. É o sonho, e se tivesse dado certo? Né? É a fantasia de que aquela pessoa do início lá volte. Só que essa pessoa do início não existe mais, amiga. Ela não voltou porque ela nunca foi real. E eu sei que isso destrói. É ruim de ouvir. Como é? Eu já ouvi uma vez e eu me despedacei por completo. Mas saiba que essa verdade, ela sempre, sempre tem um poder de destruir antes de te libertar. Faça um exercício com você nesse momento desse vídeo. Se esse alguém realmente fosse tudo isso que você imagina, você não estaria ouvindo esse vídeo agora. Estaria? Duvido. Você estaria vivendo uma história saudável. Você estaria sendo amada, sendo escolhida, estaria com uma paz assim inexplicável por dentro. O desejo que você sente hoje é a saudade dessa paz que você poderia ter e com essa pessoa você não teve. Você deseja um descanso, eu sei, um descanso emocional, mas o teu corpo, ele tá viciado nesse caos. Você acaba confundindo descanso com presença. E aí você se agarra a quem te destruiu. Só porque essa pessoa virou, sabe assim, um padrão emocional. E esse padrão, ele não é amor, ele não significa amor. E sim uma repetição de ciclo. E uma prisão, amiga, significa uma prisão. Você não estaria, com certeza absoluta, não tenho nem medo de dizer, que você não estaria desejando alguém que não te está entregando nada. Esse desejo é forte porque foi criado numa base falsa. E emoções criadas em bases falsas criam, sim, vícios reais. Então, esse medo de soltar te prende. E essa expectativa do que vai acontecer te machuca. Esse o talvez um dia, é que te mantém viva num lugar onde você tá morrendo todos os dias. E eu tô aqui pra tentar fazer você entender o que eu demorei muito tempo. Você merece alguém que não precise te machucar pra ser lembrado. Porque o que é que você merece? O que é que a gente merece? É alguém que não te coloque nessa montanha russa. Alguém que tentou no começo e ainda tenta. Você não pode desejar alguém que te machuca, te torna fraca. Nesse momento, você precisa acreditar em você. Mas agora vamos respirar um pouco e pensar na parte melhor. Se pode ter uma parte melhor. Tem. Você não vai sentir essa falta para sempre. Sabe por quê? Porque o desejo que você sente não é por essa pessoa,
é pelo que você pensa que essa pessoa poderia ter sido. Não é isso que a gente aprendeu aqui? Então isso muda tudo. Porque quando você enxerga isso, finalmente o ciclo começa a quebrar. E aguarde que no próximo vídeo eu vou te revelar o ponto exato onde você se perdeu. Onde você perdeu essa dignidade emocional. E como esse alguém aproveitou isso, exatamente esse teu ponto fraco, para te manter presa. Obrigado por ficar comigo até o final. E até o próximo vídeo.